E é tão bom ter uma, às vezes, ou duas, ou mais pessoas pra poder chamar de família e ser quem a gente realmente é. A galera acha que eu pinto e bordo. Gente, eu não tô nem costurando, que girar pintando e bordando. Eu só xingo quem eu amo, amor. Aí eu pegaria eles demais. Sem gin? Sem gin. Com gin seria tudo. Fiz o show inteiro com a minha barriga. Amo o Jimmy Fallon, mas eu não ia cancelar a musa. Na Palma da Mari, muito especial hoje. Eu tô muito, muito, muito feliz porque a gente tem Pablo Vittar com a gente hoje aqui. Oi, prazer estar aqui. Pablo, vou te falar. Quem acompanha Na Palma da Mari sabe que eu falo isso bastante para os nossos convidados porque a gente realmente celebra os nossos convidados aqui. Mas eu nunca vi uma comoção tão grande nesta empresa como a comoção que existiu quando o seu nome foi confirmado. Ai, mentira. Obrigado, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. É muito legal isso, né? Esse reconhecimento, assim, as pessoas querendo estar fofo. perto. Eu gosto. E vem cá, a gente tá nesse programa especial hoje. Halloween, o mês que eu mais amo. Eu sei por quê. Meu aniversário, né, amor? Aniversário, você nasceu um dia depois. Sim. Do Halloween. Eu gosto. Quando eu era criança, eu queria ter nascido no Dia das Bruxas, dia 31. Mas aí depois eu percebi que aí eu ganho 2 feriados. Ah. Um antes e um depois. Mas você comemorava aniversário temático? Quando eu era criança? É. Não. Não aproveitava o tema? Não tinha aniversário assim. Minha mãe não tinha condição de fazer aniversário temático, não, amor. No máximo era um bolinho e olha lá. E você gostava de, sei lá, se fantasiar da tradição de Halloween, assim? Quando eu comecei a me montar de drag queen, a primeira vez que eu me montei foi numa festa de Halloween, né, em Uberlândia. Eu tinha 18 anos, então meio que é uma tradição mesmo. Eu gosto da data e eu comemoro ela fazendo o Halloween da Pablo, que vai ser dia 1º de novembro agora no Vibra São Paulo. E como vai ser? Vai ser incrível, um show incrível, um show que a gente está formulando unicamente para esse dia. É um show que o DJ Satã e o Mafaldinha estão produzindo faz um tempo já. E a gente está ensaiando para entregar um show incrível para vocês. Vai ter DJ Rafa Maia, DJ Satã, então estou muito feliz. Olha, a gente tá no ar com esse programa no dia 31, né, pessoal? 31. Amanhã, ou seja, gente. Amanhã. Eu sei que muita coisa já vai ter sido liberada, até o dia 31, mas tem algum spoiler assim? Vai ter muitas surpresas. Eu não posso falar, porque já tá em cima. Eu tentei, pessoal. Vocês viram que eu tentei. E você consegue comemorar o seu aniversário também nesse contexto? É diferente, porque eu fico muito preocupada em entregar o show pra galera e... Mas quando o show começa, eu consigo me divertir. Depois do primeiro bloco, eu consigo me divertir. E depois, no outro dia, eu vou comemorar meu aniversário de novo com minha família, minha equipe e meus amigos, numa festa mais reservada. Mas no dia em si, eu aproveito bastante. Mas é uma troca de energia muito forte, então... Eu imagino que você saia diferente, sim, né? É louco. Por isso que eu amo fazer show no dia do meu aniversário. É muito especial pra mim. E como é, você disse que fica preocupada, né, com as coisas e tal. Como é a Pablo trabalhando? Você gosta de se envolver em tudo, assim? Sim, até porque, tipo, eu vou subir no palco, então eu tenho que entregar a minha verdade ali. Óbvio que eu tenho uma equipe muito massa por trás que me ajuda, mas tudo passa por mim e é muito incrível a liberdade criativa que eu tenho, porque não é todo mundo, né, que tem essa liberdade de poder criar o seu próprio trabalho. Então, fico muito feliz. O que te inspira? Nossa, ultimamente eu tenho pedido inspiração. Você acredita? Hoje eu acordei, Sério? nossa, Deus me dê inspiração. Mas eu me inspiro muito nas pessoas que estão à volta de mim, nas histórias que a gente conversa com amigos próximos. Estou trabalhando no meu novo álbum do ano que vem, que é um álbum totalmente em inglês e em espanhol. Então, estou trazendo essa brasilidade também, e através das histórias e através dos ritmos também que a gente quer apresentar. Então, é muito louco da onde vem essa inspiração. Então, todo dia eu peço. Me vem inspiração, porque às vezes uma coisa tão pequena para algumas pessoas é um clique para fazer algo muito incrível. E é comum que o bloqueio criativo aconteça, né? Quem trabalha com arte, você, artista, acontece muito mais do que a gente gostaria, né? Você tem alguma estratégia que você usa? Nossa, acho que é fazer terapia para manter os pensamentos, sério, manter os pensamentos alinhados para fora, porque eu já tive bloqueio criativo e não tem um remédio, não tem uma receitinha que você vai fazer para voltar a escrever ou fazer as coisas. Você tem que se realinhar mesmo.
Isso que você falou de a inspiração vem de onde você menos espera faz todo sentido, né? Porque às vezes aquele bloqueio criativo vem, acontece, e quanto mais você pensa nele, menos vem. Às vezes tem que relaxar a cabeça e aí tentar procurar em outro lugar que as coisas vêm. Você falou sobre terapia, é sempre um assunto que aparece aqui em todas as entrevistas e eu acho importantíssimo, porque às vezes as pessoas que assistem olham artistas e falam assim, vida perfeita, tudo certo, cabeça no lugar, todo mundo feliz demais o tempo inteiro. Mas é importante cuidar da cabeça também. Até porque a gente não pode esquecer que a internet é um recorte muito pequeno. Eu não mostro quando eu tô chorando, eu só mostro eu linda de calcinha. Mas é incrível como as pessoas, às vezes, elas prospectam uma vida que é pra internet, é feita pra internet, né? Eu busco... Hoje em dia, eu sou mais bem reservado quanto à minha vida pessoal na internet. Eu sempre estou ali falando do meu trabalho, das coisas que vêm por aí. E eu reservo mais a minha vida pessoal porque eu acho importante você ter coisas que são divididas só entre os seus, sabe? E já são muitos Sua família, anos, né? sim. Tô quase completando 10 anos de carreira, então eu passei por um pouquinho de coisa aí já. A internet já te afetou muito? Bastante, bastante. Hoje em dia, a minha condição com a internet, ela é bem orgânica, assim. É mais para trabalho mesmo, para prospectar feats, para conhecer artistas novos. E a minha relação com os meus fãs, óbvio que nunca eles vão estar... sempre satisfeitos, mas é o meu trabalho também. Então, a gente é como uma família. Às vezes a gente briga, às vezes a gente faz as pazes de novo, mas a gente sempre está junto. Mas é importante para os fãs também que Sim. o ídolo se sinta bem também, esteja bem emocionalmente, bem de saúde mental. Então, existe um carinho que se preocupa com você nesse sentido, Sim, eu reconheço, né? esse cuidado, esse carinho. Eles são... Nossa, se eu tô aqui hoje é por conta deles, né? Tantas coisas eles já fizeram eu realizar. Então, realmente, o que eu falo para eles é que eles se cuidem também, que é muito importante. Qual foi eu tenho aquela pergunta clássica, né, do jornalismo. Qual foi a maior loucura que um fã já fez por você? Não vou nem perguntar loucura, mas o que mais te surpreendeu? Aquela coisa que você falou, cara, eu tenho fãs e eles realmente gostam de mim. Poxa, tatuagem é boa fichinha, né? Tatuagem de autógrafo eu odeio, porque eu acho minha letra muito feia. Aí eu falo assim, você vai tatuar meu garrancho em você? Não, eu te amo. Mas aí eu acabo cedendo, tipo, tatuagens do rosto, sabe? Assim, umas ficam lindíssimas, outras ficam parecidas. Mas eu amo toda a expressão de amor do fã. Mas acho que a maior loucura que o fã faz é quando a gente está em premiações, como agora eu estou participando do IMA como artista brasileiro, melhor artista brasileiro do ano. Eles estão fazendo mutirões e isso para mim é louco, você dedicar um pouco do seu dia, que já é 24 horas, já é tão pouco pra gente, dedicar o seu tempo votando ali, se empenhando para que a gente consiga um prêmio. Eu acho isso louco. Porque eu já estive nesse lugar também de votar pra Gaga, pra Beyoncé. Então eu sei o que é esse amor. Conta um pouco então dessa fase Pablo fã. Sempre votando, sempre assistindo os clipes, os DVDs. Porque na minha época, né, você que está assistindo aí no YouTube, na minha época tinha um DVD. Então eu sinto esse amor por outros artistas, sabe? Então eu reconheço isso. E você continua muito fã, assim? Você ainda... Claro, sim. Os meus ídolos ainda são os meus. Você falou sobre a internet. E o lado positivo da internet? Essa conexão que a gente tem com o fã. Essa conexão que a gente pode ter com o nosso ídolo também. De saber o lançamento que ele vai fazer dias antes, porque antes a estratégia de lançamento era uma coisa muito diferente do que a internet proporciona pra gente hoje. Então eu acho isso irado, porque acabo conhecendo artistas que eu jamais pensei que eu ia conhecer. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu adorei que você já me deu aqui a deixa, porque você falou sobre o seu lado artista e o seu lado fã. Sim, eu sou E eu fã. imagino que pra pessoa que te acompanha e te admira, quando você, sei lá, responde uma mensagem, ela deve fazer um quadro disso, né? Eu vou colocar na minha casa. Mas você é uma referência também. Então, quando você manda mensagem pra alguém, algum artista, alguém que é muito famoso, às vezes pode acontecer da pessoa falar assim, vou responder também. Você tem alguma mensagem que você enquadraria?
Ai, a Madonna me chamando pra participar do show. Eu enquadraria. Como foi isso? Pelo Instagram. Gente. Pelo Instagram ela me mandou. E aí, você tá no Rio? Eu, não, mãezinha, eu tô em Minas. Eu tava em Minas, em casa. Aí eu só mandei o print, assim, pro meu empresário. Ele falou assim, vamos pro Rio, filha. Fiz as malas, assim, bufo, fui pro Rio. Aí a gente ficou uma semana ensaiando no Copacabana. E ela não fala pra ninguém. E aí minhas amigas, tudo já assim, tu tá fazendo o que no Rio, safada? Mulher, eu vim pegar um bronze, eu sei. Aí desapareceu, aí ninguém Sim, sabe. Mas essa é uma mensagem que eu enquadraria. E como ficou seu coração na hora que você abre a parte da DM ali? Eu imagino esse momento. E aí tem lá, sabe, mensagem não lida. Mensagem não lida? Não, aquela mensagem que pra ler, sabe? Quando aparece a notificação, sim. assim. Sim, eu sempre respondo as mensagens. Mas não deu um negocinho no coração, assim? É porque a gente já teve algumas interações no Instagram, mas, poxa, me chamar para participar do encerramento do show de 40 anos de carreira, que foi, assim, histórico, né? Foi, assim, um recorde para ela, um recorde pra gente daqui, que foi, assim, o máximo, e para mim, que estava no palco com ela, foi demais. E como foi a interação no trabalho com ela? Ela é muito profissional, ela é muito mãe. Não era que eu chamava ela de Mada Mami. E ela estava muito feliz de estar aqui apresentando esse show, então ela ensaiou muito. A gente saía de lá de madrugada. Mas eu saía muito feliz e realizando um sonho, porque ela é um ícone e uma referência para mim quanto à sonoridade, a explorar coisas que você quer quando você quer. Então, conheci um pouco mais da história dela e fiquei muito admirado. Já conhecia muita coisa, mas você acaba na convivência buscando detalhes que eu não sabia. E acabei ficando viciada em Ray of Light. Que álbum incrível. Ouçam. E o que passou pela sua cabeça naqueles segundinhos antes de entrar no palco? Nossa! Eu nem escutei o povo gritando, o povo falando assim, Pablo, o povo gritando muito. Gente, eu não escutei nada. Eu não escutei nada, porque eu estava tão em transe ali, e na hora que a gente estava subindo, eu tive que arrumar o cabelo dela na camisa. Eu achei esse momento muito representativo para mim, que a gente se dê as mãos mesmo e se ajude, a gente que é do segmento pop. E então a gente subiu ali e depois foi só um flash branco na minha mente, assim, bufo. Sério? Te juro, eu não lembro mais de nada. Passou? Passou, assim. E faria a semana de ensaio toda de novo. Foi cansativo, mas eu faria tudo de novo, só pra estar perto dela. Teve algum momento que te marcou durante a semana de ensaio? Ela cuspindo em mim. Que ela passava o show, né? Na minha frente, assim, na frente da galera. E tem uma cena que ela cospe cerveja no fã. Ela faz isso no palco. Aí eu tava assim, assistindo ela cuspindo em mim. Aí eu achei, meu Deus, ela cuspiu em mim. Socorro, vai ficar pra sempre. E Sim. suas amigas, como reagiram? Quando souberam? É. Ficaram muito felizes, né? Elas já esperavam um pouco. Elas falavam, Pablo. Eu falei, gente, não sei de nada. Deve ser muito difícil não poder contar. Eu sou uma matraca, eu conto tudo. Eu fico me coçando, assim, pra contar as coisas. Nossa, deve ser. Imagina você que tá assistindo. Você descobre que você vai trabalhar com a Madonna e você não pode contar pro seu grupo de amigos. Já teve algum outro trabalho, assim, que você teve que guardar segredo? Nossa, muito poucos. Toda vez que eu vou participar do show de algum artista, eles pedem segredo. Mas quando eu chego atrás do palco, o povo já sabe, né? Eu sou Relações Internacionais do Brasil. Então, é difícil, porque todo mundo me quer. Ai, é isso. A gente também queria muito, e aí a gente tá muito feliz. Eu adoro. A gente tá muito feliz. Como foi depois do show, você e Madonna? Continuaram se falando? Teve um after ali, né? Depois do show, ali no Copacabana Palace. Foi incrível também. Com o Diplo tocando e a nossa foto ali. Foi incrível. Aí eu tava assim, sentada, assim, pegando uma fresca na piscina com as minhas amigas. Aí o Luciano pegou no meu ombro e falou, Madonna, tá te chamando ali. Eu falei, só rapidinho. Eu tinha acabado de sair do palco, eu tava me tremendo, bicha. E aí eu fui lá, abracei ela, ai, obrigada, não sei o que. Eu falei, mulher, para de graça, obrigada. Obrigada a você. Aí a gente tirou a foto, eu tenho essa foto lá em casa no quadro. Você imagina, assim, voltando lá pro começo da sua carreira, que você escutaria essa frase, a Madonna está te chamando ali, fecha aspas. Não, né, mami? Não, é uma coisa muito distante, né? Não é meio... quando você lembra, assim, tem uma coisa de... Eu só me sinto grata pelas coisas que eu não deixei de fazer, sabe? Sempre fazendo as coisas que eu gostava e as coisas que eu acreditava. Sempre.
E foi um show muito importante. Eu lembro que quando eu assisti, eu me emocionei muito por ver você representando o Brasil e vocês com a camisa do Brasil. Porque Sim. teve toda aquela discussão sobre o verde e amarelo. Sim, foi muito louco, né? Porque eram cores da bandeira do Brasil de um movimento político que você não concordava. E aí tinha aquela coisa, eu quero trazer o verde e amarelo de volta pra mim. Sim. Como foi pra você também fazer parte dessa discussão? Ai, foi demais, porque pra mim foi um resgate, né? Poder usar. Eu não usava, não vou mentir, pra agradar ninguém. Eu me achava estranha usando. Até quando tava tendo o Jogo do Brasil. Eu usava uma azul, sei lá. Ou não usava. Foi um resgate muito importante pra mim também, como pessoa que sempre se posicionou durante todos esses anos da minha carreira. E a Madonna me dando a mão num momento como esse, com toda essa reviravolta que a gente passou nesse último ano, coisas boas acontecendo. Então, eu me senti muito emocionada e muito orgulhosa. Tanto que na Parada Gay de São Paulo também chamei a galera para vir usar a bandeira. E foi muito emocionante, muito mesmo. E como foi chocar a família tradicional? A gente sempre choca, né, Mona? A gente sai na rua, a gente tá chocando. Pra mim não é novidade nenhuma, mas que as pessoas se sintam confortáveis em chocar também a família tradicional. Porque eu choco, você choca, todo mundo pode chocar. Mas que a gente se sinta confortável naturalmente em ser quem a gente é. E eu acho que o show da Madonna, a praia, todo mundo ali me deixou muito emocionado durante todos esses dias. Você falou sobre a importância de se posicionar, falou sobre a parada gay. O quanto você acha que é importante pro artista se posicionar politicamente, assim? Bom, quanto artista e quanto ser humano, fazer música, quando a gente pensa em fazer música, a gente sempre faz música para pessoas que têm problemas diferentes, que são diferentes de nós e iguais ao mesmo tempo, sabe? Então, a gente tem que se preocupar com essas pessoas que consomem a nossa música. Então, a gente acaba ficando ligado em políticas públicas, em quem está se candidatando a governar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. As votações agora para prefeito e vereador passaram. Fui para minha cidade votar, acho muito importante votar. E é o que a gente tem, né? A arma que a gente tem. E quando a gente se posiciona, a gente não está querendo virar votos também. Mas quando a gente se posiciona, a gente mostra que a gente se importa com as pessoas que estão com a gente, com a nossa comunidade, com as pessoas que consomem a nossa música. E mostram para elas que elas não são só um número, não são só um dinheiro que está entrando na nossa conta. Que a gente se importa com a vida delas também e com a minha também. Então, eu acho muito importante e muitas das vezes fiquei chateado com algumas pessoas que eram minhas amigas que tinham medo de se posicionar por conta de perder publicidade ou shows. Eu acho que quando a gente coloca o dinheiro na frente dessas coisas básicas, que é o direito de viver, não enxergo um caráter assim, sabe? Então, eu sempre me posiciono e sempre me preocupo com a vida dos meus fãs. E como você construiu essa força para se posicionar? Você já chegou a ter medo das consequências lá atrás, assim? Não, porque eu sabia que elas iriam vir e eu sabia que elas iriam vir de pessoas que também não consomem a minha música, não consomem a minha arte. Então, pouco me importa. Eu fui uma criança que minha mãe sempre me ensinou esses valores. Fui criada no MST, tenho muito orgulho de ter tido esse momento no MST, de ter aprendido esses valores. De olhar para o próximo e ter essa empatia de que a nossa vida não é igual à vida do outro e que todo mundo tem problemas e que a gente tem que se preocupar com isso. Então, quando eu me tornei artista, isso já estava naturalizado em mim. A partir do momento que eu me posiciono, que muitas pessoas deixam de me seguir e que eu perco shows e as rádios não tocam minha música. Óbvio que isso é triste, mas mais triste seria se eu me calasse. E você falou sobre a sua decepção com as pessoas que não se posicionaram ou, de repente, se posicionaram de uma maneira que você não concordava. Você perdeu amizades? Ai, não cheguei a perder amizades, sabe? Mas porque eu não considerava essas pessoas amigas. Então, não cheguei a perder amizade nenhuma. Meus amigos de verdade sempre estiveram do meu lado e sabem das coisas que a gente abraça, sabe? Então, não perdi amigos, pois não tinha. E você era aquela pessoa que gostava de
Não no sentido de discutir agressivamente, mas discutir política, conversar sobre. Eu evitava bastante na roda é? de artistas e amigos, assim. Eu conversava de política entre os meus. Minha família, que a gente se apoiava e falava, é isso mesmo. Mas eu nunca cheguei a confrontar ninguém sobre política. Porque você vai votar em fulano, em ciclano. Aí cada um tem a sua mente. Menino, almoço de domingo, Não, naquela almoço época. de domingo na minha família, todo mundo tranquilo, na paz, graças a Deus. Você é uma privilegiada, tá? Eu sei, amor. Porque o que teve de almoço de domingo, que voou cadeira naquela Nossa, época. Deus me livre. Então, era complicado conversar. A falta de Sim. diálogo é muito difícil, né? Eu e minha mãe, a gente sempre falou de política. Quando eu falo eu e minha mãe, porque minha mãe criou eu e minhas duas irmãs sozinha. Então, ela sempre falou e sempre votou. Quando eu fiz 16 anos, que eu podia já tirar o título, ela fez eu tirar o título e ir votar. E eu fui votar, tipo assim, muito feliz, como quem vai num parque, assim, tipo, o meu voto contou, sabe? Então, é muito louco. No começo da carreira, geralmente, as pessoas dão muito palpite no que você tem que fazer. Vai por ali, vai por aqui. Até hoje, amor. É? Até hoje. Gente, quem? Tenho vários empresários, tenho vários. As pessoas pensam que eu tenho só 2, 3, eu tenho vários empresários na internet. Se você entrar na internet... Eu amo a arrogância da pessoa, ou a confiança da pessoa, do mais absoluto nada achar que pode aconselhar Pablo Vittar no auge, né? Não, gente, faz um plano de carreira, me manda, tô precisando, pelo amor de Deus. Mas lá no começo, Investe. você recebeu algum conselho que hoje você fala, cara, tava muito errado? Ou, por exemplo, não se posicione, você vai perder dinheiro. Ou vai por esse caminho, ou não sei o quê. Não. Os conselhos que eu recebi no começo da minha carreira, acho que são conselhos que eu levo pra vida até hoje. São bons, então. Bons. Eu nunca me juntei com gente que pensasse desse jeito. E eu acho que ninguém ia me convencer do contrário também, porque eu sou muito na criação da minha mãe mesmo. Mas conselhos bons que eu levo até hoje é não namorem. A Fernanda Lima me disse isso uma vez, eu levo isso até hoje. Não namore? Não namore. Por quê? Ai, amor, no off eu te conto. É? Nossa, mas ela namora o Rodrigo Hilbert. Mas ela não é artista pop. Ela falou pro segmento pop mesmo. Se Fernanda Cantora Lima, pop. que casou com o Rodrigo Hilbert, me dá um conselho e diz não namore, eu falo, amor, é que você pegou, né? Lá. Mas ela não é cantora, artista pop. Eu lembro de quando eu entrei na Globo, que a gente foi começar a fazer os ensaios do Amor e Sexo. Ela chegou numa sala e falou pra mim, olha, as pessoas vão te conhecer, as pessoas vão querer chegar em você, não namore, não se iluda. Gente, até hoje eu não me iludo. Não é que eu não namoro porque a Fernanda Lima disse pra eu não namorar, porque realmente não é. Eu sou muito focada no meu trabalho. Eu tenho metas, assim, sabe? Que eu quero conquistar primeiro. E você já disse que você pega, mas não se apega. Sim. Quando eu falo que eu não namoro, não é que eu tô no celibato, gente. Também não é assim. Mas, às vezes, chega alguém que dá aquela bagunçadinha na cabeça. Já chegou? Já. E E aí do você mesmo falou- jeito que chegou foi. Porque aqui a mãe não deixa, não, amor. É? Escorpiana, gata, hello. Quando você percebe que tá ficando perigoso. Do um famoso Frozen. Eu amei. Não, a gente tem toda uma conversa. Olha, gata, é isso. Não dou mas- ghost em ninguém, não gosto disso. Acho feio, inclusive, quem dá ghost. Tem que conversar, ter aquela responsabilidade emocional de falar, olha, gato, é só isso aqui, daqui pra frente não mais. E você teve alguém que. Não é que não aceitou, mas que tentou muito de novo. Por favor, me aceita de novo. Não, eles são bem compreensivos. Eles sabem que a vida da mãe é bem corrida. Cada dia num lugar é babado. Você já teve alguma desilusão amorosa? Já, há uns 12 anos atrás. Faz tempo, mãe. É? É. E foi assim, difícil de lidar? Nossa, faz tanto tempo que eu já nem sinto assim, sabe? Na época do Orkut. Mas você Imagina. sabe onde a pessoa tá hoje? Não sei, não. Nem lembro o nome. Já sofria por muitas pessoas no Orkut. Naquela época já sofria. Mandava um depoimento secreto, aquele que não podia aprovar, com uma mensagenzinha. Sim, mandava todas essas coisas, mas aí foi chegando um tempo que a gente viu que a vida é baseada em outras coisas. E como você flerta
Você tá interessado em alguém. Você fala assim, tá, vou mandar uma DM. Eu não flerto, gente. Eu odeio flertar. Mas aí, faz como? Dá dica pra gente aqui. Não, óbvio que eu flerto, né? Tem que mandar um foguinho no story de vez em quando pra pessoa saber, né, que você tá querendo alguma coisa. Ah, mas eu gosto muito da sutileza, eu não gosto de nada agressivo, amor. Sabe? Eu acho que a sensualidade tá na sutileza das coisas. Um olhar, uma palavra, um gesto, não é na safadeza. Também, mas não também no começo. Mas eu gosto muito de gente que tem atitude. Não espere que eu chegue, que aí já é demais, um pouco demais. É, porque tem gente que o foguinho não adianta nada. A pessoa não se Poxa, liga. É verdade. Por isso que eu não mando mais pra ninguém, não. Foguinho. Que aí acende uma chama, às vezes, que não vai nada pra frente. Então, é uma energia que a gente gasta à toa, gente. Eu acho que é isso. E se manda um foguinho pra você? Ai, gente, olha, eu tô tão ocupada que eu não tô vendo nem fogo, nem lua, nem nada. Mas, por favor, mandem. Que eu vejo toda... Eu amo ver mensagem... Solicitação de mensagem, que às vezes é umas coisas tão, assim, engraçadas. Você já recebeu foguinho de alguém muito famoso que você, obviamente, não pode contar pra gente? Casado, inclusive, que tem filho. Porque o povo é assim, não pode ver a bicha de calcinha, amor. E já me chamou pra outras coisas junto com a esposa. Eu não esperava essa resposta, eu tô um pouco passada. Porque eu falei assim, ela vai falar, não vai responder. Respondeu, é isso, é sobre. Mas o meu maior sonho é poder concretizar. Fica a dica aí, você que tá assistindo, meu bem. Vai que, né? Eu adoro. Mas assim, a gente tá recebendo foguinho, não é só de famoso não, gente. Pode mandar foguinho. Ela vê tudo. Eu vejo. Você não acha que rola uma coisa das pessoas se intimidarem também? Muito, muito, porque... Gente, eu falo assim, ó, igual quando eu amo viajar pra fora do país, porque lá, realmente, eu sou uma qualquer pessoa. E eu amo a sensação de ser qualquer pessoa. Qual foi... Porque lá, ninguém sabe que eu sou o Pablo Vittar, então eles chegam, ninguém tem medo, o pau sobe. Porque já aconteceu de não? Deles broxar? Muitas vezes, amor. Porque, meu Deus, é a Pablo, tô muito nervosa. Por isso que eu não fico mais com fã, gente. Não dá. É só você não me conhecer. Os câmeras aqui rachando. Senão a pessoa vai ter uma atacadinha, bicha, o fã fica muito nervoso. Não dá pra ficar com fã. Por isso que eles me chamam de mãe, porque realmente eu sou uma mãe pra eles. E você falou que você, fora do Brasil, as pessoas não te conhecem? Conhecem, tá? Conhecem, mas não tanto como aqui, né? Tipo, eu fui agora pra Amsterdã, nossa, foi incrível. Qual é a melhor nacionalidade nesse sentido? A Europa, eu gosto muito da Europa. Eu fiz show ano passado em Barcelona, eu gostei muito. Porque lá a galera é muito livre, né? Eu fui pra praia, tipo, as mulheres com os seios de fora, não tem aquela... Sabe, sei lá, me senti livre lá. Mas não tem um papo aí de que europeu é meio devagar? Eles são bastante. Que, tipo, pra você... Pelo menos eu não sei, né? Ninguém chegou em mim. Você nunca pegou? Europeu? Aqui no Brasil já, lá na Europa não. Até porque lá na Europa eu só trabalho. Mas, fui agora de férias, aí eu peguei. É? Mas não tem aquela coisa de 5 encontros pra dar um primeiro não, beijo? Musa, não existe isso não, já que vocês estão vendo isso, gente. Eu já ouvi boatos, não, tá? Vai no bar, minha filha, balada. É igual brasileiro, ou não? É babado, amor. Toma uns driquinhos, flerta, bububu, dança. Eu amo. Porque você fica assim, ó, jogando esse cabelo. Até eu tô aqui assim já. Ó, Traz o drink, vem. Passa um perfume bem doce, bem uma coisa... Mas... Entre todas as nacionalidades. Brasil, amor. Não Prefiro tem jeito, o Brasil, né? Porque Brasil... Até, assim, não só pra ter relacionamento, pra tudo, eu acho. Porque não é à toa que quando a galera vem fazer show aqui no Brasil, eles ficam loucos, né? Porque eles veem que o Brasil tem um molho pra tudo. Eu amo ser brasileiro, te juro. Tem um borogodó, né? Não tem jeito. Eu amo demais. E isso faz diferença lá, né? Quando você tá lá. Eu acho que faz, porque é uma coisa que não tem lá. Realmente... O artista brasileiro é muito único, né? A língua brasileira, e quando a gente consegue explorar isso de uma forma que eles consigam curtir, aí, amor, você change the mind, change the game. O que te conquista uma pessoa? Ai, sinceridade, eu odeio mentira. Se eu estiver te fazendo alguma coisa assim que não tá te fazendo bem, chega em mim e me fala. Não invente subterfúgios. Eu vou entender e vou me desculpar e não vou fazer mais. Somos adultas.
Amo sinceridade, amo de pessoas sinceras. E fisicamente? Olhos bonitos. Olha, ultimamente que tem me agradado assim, pessoas altas, porque é difícil de achar. Eu tenho 1,87 de altura, hoje eu tô de tênisinho, um adidasinho. Mas assim, pessoas mais altas que eu, entendeu? É difícil de achar, lá em Amsterdã eu achei. É mesmo? É. Ah, mas lá a galera, todo mundo é alto, né? Então, fácil. Aqui no Brasil eu quero ver. Por favor, galera que joga NBA, que joga vôlei, que joga o que mais que é alto? Fala aí. Acho que é isso, né, pessoal? Ai, Vôlei, não sei, basquete. gente. Você, basquete, É tudo. isso. Mandem no meu Instagram, Pablo Vittar, com 2 L's e 2 T's. Foguinho. Ou manda também uma mensagem, porque só foguinho eu não vou saber identificar. Mas você já... Vamos ajudar as pessoas aqui, pera. Seja direto, amor. A aqui. mensagem do tipo, oi, Pablo, tudo bem? Oi, Pablo, tudo bem? Vi que você pediu, que eu sou alto, e eu vim aqui. Aí eu vou entrar no seu Instagram. Por favor, não seja um Instagram fechado também, porque eu também não tenho bola de cristal, amor. Uma Aí dica fica boa é ver difícil, as fotos poxa. marcadas, tá? Mas aí o Instagram fechado não dá pra ver nada. Porque as fotos que a pessoa posta são fotos selecionadas. As fotos marcadas mostram de verdade. Amor, eu sempre me desmarco. Não me marque em foto que você tirou. É porque no meu Instagram eu vou estar belíssimo o tempo inteiro. Quem quiser me ver feia, vai no meu show. No meu Instagram, é bonita, amor. Ai, eu amei. E aquela coisa, né? Oi, vi que você apagou as fotos com o ex. Ai, jamais, gente. Não faça isso. Não poste foto. Tá bom, eu tô ajudando vocês que estão assistindo aqui a esse vídeo, de repente, entendeu? A gente já tem um caminho aqui. Mas, você consegue administrar? Tudo bem, igual você falou. Você não tá namorando, não quer namorar, mas obviamente tá ali, né? Pegando as pessoas e tal. Você consegue administrar os contatinhos com a vida profissional, com a correria? Nossa. Olha, ultimamente que eu tô ensaiando bastante agora pro Halloween da Pablo, que inclusive vai ser no dia do meu aniversário, só relembrando que é uma data muito assim, muito louca pra mim, não sei, espiritualmente e tal. E é uma data que eu vou estar fazendo esse show, então eu tô 100% focada. E eu fiz uma promessa pra mim que até lá eu não vou ficar com ninguém, então tô só nos compromissos. Não faz essa cara! Eu não fiz cara nenhuma! Eu tô ótima! Eu tô aqui, Porque ó. eu fui super julgada que eu falei isso. Ai, não quero ficar com ninguém até o dia do... Gente, o dia do meu aniversário tá aí. Dia 1º tá aí. Eu acho que a gente precisa de um quadro aqui, que é, vamos ligar pras amigas. Porque as amigas reagem a essas coisas muito melhor. Imagina. Não, eu fui super julgada, mas enfim, acho que o meu caráter prevalece. E aí eu vou estar ensaiando todos esses dias e tô bem focada pra esse show que... Tá demais, mas eu não tô ficando com ninguém. E o rolê do controlar esses contatinhos, não tô controlando porque eu não tenho esses contatinhos. Eu não tenho. A galera acha que eu pinto e bordo. Gente, eu não tô nem costurando, que girar pintando e bordando. Eu acho isso um absurdo. Tô só trabalhando. E me chamaram de vagabunda ainda. Ai, eu fiquei possessa. Quando? Porque eu não vou estar no Jimmy Fallon com a Seve da Lisa e Kai Zolt performando a Labai. Porque eu tô atarefadíssima aqui no Brasil. Aí alguns fãs me chamaram de vagabunda. Aí xingaram o meu empresário aí. Se fosse ano passado eu ia chorar, mas agora eu dou risada. E aí minhas amigas começaram a me chamar de vagabunda também. Tipo, virou uma piada, assim. Aí eu falei, gente, eu sou uma piada pra vocês, né? Como é esse grupo de amigas? Não é que trabalham comigo. As minhas amigas é as pessoas que trabalham comigo. Entendeu? Entendi. Não tenho, assim, amigos, tenho colegas. Tá. Por fora. Mas as pessoas que me conhecem mesmo, que sabem que eu sou doida... Ficam rindo de mim, me chamam de vagabunda também. Não tem aquele grupo de amigas no WhatsApp que você vai atualizando? Ou você não é do WhatsApp? Eu não sou do grupo do WhatsApp, não me adicione no grupo do WhatsApp. Tenho só de trabalho. De amiga é cada uma e de família. De amiga é cada uma na sua DM, porque depois vira uma palhaçada. Uma fala de alguém, aí a outra fala... Aí você tá lá no meio, só porque você tá no meio da conversa, você cai de gaiato. Então, não faço isso. E como você falou... Não crio provas contra mim. Importantíssimo. Dica importante. Você falou sobre o Jimmy Fallon, e aí, agora pensando aqui, como é ser tão poderosa assim pra tipo, negar Jimmy Fallon? Não é que eu neguei o Jimmy Fallon, eu não vou conseguir ir. É poder do mesmo jeito. Eu não vou conseguir. Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz que a Isolde e a Seve vai estar lá performando essa música, porque é uma música muito...
diferente. É uma música que tem uma mensagem super forte. É uma música que quebra paradigmas aí da indústria que não está acostumada com músicas multiculturais, cantada em vários idiomas. Então, eu fiquei muito feliz de estar presente nessa música. E só tenho a agradecer as meninas, a Sev e a Isolde, que, poxa, meu Deus, viraram amigonas minhas, assim. A gente ficou muito feliz do convite da Karol D no Rock in Rio. Mas, infelizmente, tô atarefada de trabalho aqui no Brasil. Você acha que eu ia cancelar você? Ah, não. Tira esse print, gente. Pelo amor de Deus, eu quero esse corte desse vídeo nesse momento. Jimmy Fallon, eu vou ter que falar com você. Não ia cancelar você, amor. Desculpa. Desculpa, Toma essa Jimmy Fallon na sua Amo cara. Jimmy Fallon, mas eu não ia cancelar a musa. É sobre. Pode encerrar. Eu tô ótima pra mim, eu já tô passada. Ai, gente, olha, vamos falar sobre o Halloween, porque, ficou até perdi aqui o rumo das coisas. Sua fantasia. Sim, minha fantasia. Como é o processo pra escolher? Nossa, muito louco, porque esse ano eu fiz toda a chamada de Elvira, né, Rainha das Trevas, porque é o tema do Halloween esse ano, assistindo um filme antiguíssimo. Amo. Aí eu falei assim, gente, eu vou ser Elvira esse ano, tipo, o jeito dela, sabe? E foi muito legal de fazer as fotos e os vídeos, porque meio que eu encarnei aquela persona ali. E foi bem legal, mas eu escolho, assim, sempre de última hora. A do dia do meu aniversário, eu não posso falar, porque é uma homenagem a uma pessoa, a fantasia. Mas vocês vão saber no dia. Então, é muito louco, porque as pessoas acham que o Halloween é só pra se fantasiar de coisas de tema gore, de terror. Mas a gente pode se fantasiar do que a gente quiser, gente. Não é só no carnaval. Vamos hoje naturalizar as homenagens. E eu tenho o Vitor, que é meu stylist também, que me ajuda. Então, eu gosto muito de filme de terror, né? Então, pra mim, é um prato cheio. Aí eu sempre fico na dúvida. Você já foi de Regan também? Já, ano passado. Amo. Ai, foi muito louco, porque, sei lá, mexer com essas coisas. Mas eu tinha um sonho de me vestir de Regan. Então, é o Exorcista. Caso você não tenha sacado o nome aqui, gente. a Regan é a personagem principal ali de Exorcista. É a menina que, no caso, é possuída. Então, assim, a gente tá brincando com umas coisas perigosas aqui. Ai, meus amigos, vai, pula, se contorce que é o meu. Bicha, para! O pescoço dela 360, Ai, gente. Que louco, velho. Mas eu amei me fantasiar de Regan. Quem fez a maquiagem foi o Vitor Nogueira, porque eu não sei fazer aquelas pensando em inglês. As cicatrizes eu não sei fazer. Chique. Aí ele fez. Mas eu quero me fantasiar de alguma coisa assim, tipo, que eu fique irreconhecível um dia. Mas não teve nenhum problema, assim, alguma mensagem do além durante Não, graças processo? a Deus, não, a minha... Sei lá, né? Tudo certo. Uma Graças boneca a que Deus. pisca no fundo. Deus que é pai, mulher, tá doida. Eu me identifico com você porque eu adoro filme de terror, mas eu sinto muito medo. Mas É gostoso, Não tô é entendendo. bom. Não, é aquela coisa assim... Eu adoro filme de terror. Eu cresci anos 90 assistindo filme de terror. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Pânico, Lenda Urbana. Olha os famintos, toda essa Tudo. tralhalhada dos anos O 90. com. Fomos muito felizes nessa época. Eu amo. E eu gostava da sensação de assistir ao filme de terror. Mas aí eu olhava pras minhas bonecas ou coisas que tinham e Ah, falava assim, não, gente, filha. vai piscar. Eu tenho certeza que uma boneca vai piscar. Eu não sei, é uma coisa maluca. Você é uma pessoa que sente medo, assim? Tu acredita que eu não tenho muitos medos? Eu tenho... Mentira, eu tenho... Contando. Pera. Eu tenho medo de altura. Não me leve nada de altura. Eu fui num balanço esses dias. Eu tive que começar a cantar Lana, assim, no balanço dura. É o de Amsterdã? Não, foi em... Eu ia falar Osasco, Orlando. Foi em Orlando. Lá em Orlando, na Flórida. Que meu pai foi naquele estilingue. Nossa, de Osasco pra Orlando, né? Começa com O. E eu não vou em nada de altura. Tipo, realmente meu coração são fobias assim. Não gosto de avião. E não gosto de réptil. Réptil em geral, não chego perto. Ah, é? E o meu réptil que eu tenho mais pavor é cobra. Não tenho. Gente, eu tenho pavor. Não chego, não... O Camilo, sabe o Camilo? Que inclusive vai estar fazendo o show de abertura do Halloween da Pablo, com um show maravilhoso do álbum novo dele. Ele tinha uma cobra, a Nagini, que Deus a tenha. A Nagini se jogou do andar lá dele. E... Camilo, não olha essa parte. E aí, toda vez que eu ia na casa dele, eu falava, cadê a Nagini? Aí, tá no aquário. Aí eu entrava. Que às vezes ela tava assim, andando no chão.
Aí eu ficava assim, não entro. Ah, temos limites, né, pessoal? Sim, mas aí eu perguntei se ele vai ter outra cobra, ele falou que ainda não superou o trauma. Supere, amiga. Tem outra Então, cobra. a fantasia de Britney no VMA com a cobra aqui, jamais. Jamais! Só se for uma cobra de EVA, amor, e olha lá. Igual eu já fiz. Essa frase vai soar muito estranha, então, por favor, peguem um contexto aqui, tá? Mas eu já peguei numa cobra, passei a mão assim, ó. E é um negócio muito esquisito. Não. Mas não tava em mim, assim. Eu era uma nunca pessoa. nem encostei. Assim, tipo, de pegar na mão assim, nada. É. Assim, o gelado, sei lá, me dá um negócio. Uma vez no MSN, na época da MSN, o menino me mandou uma foto da cobra com a boca aberta assim, eu caí na lan house assim, nunca mais eu falei com ele, eu bloqueei ele. Mas que tática de flerte é esse que esse menino Desgraçado, mandou uma cobra do desculpa. nada? Lembrei disso, fiquei com raiva. Veio aqui. Odeio. E o medo de avião? Como é que você faz pra trabalhar, então? Ai, amiga, nem te conto. Sério, é um processo. Nossa, eu viagem assim pra fora, que tem mais de 10 horas, eu fico assim, meu pai amado. Aí meu psiquiatra, Pablo, você tem que superar esses medos, a gente só supera o medo passando o medo. Aí eu falei assim, não, doutor, mas aí meu coração fica batendo muito. Aí ele me dá um remédio, eu fico calminha, aí eu vou calminha. Mas aí eu tenho que estar medicadinha. Ah, é? Pra só acordar lá. Só acordar lá. Odeio. Já passei turbulências horríveis. E aí, uma vez eu tava indo fazer show no Chile, em Santiago. E eu tava vindo de outro show. E agora imagina como é que eu não tava cansada, assim, virada, não tinha dormido. Aí a gente pegou a Cordilheiras, uma tempestade horrível. E o avião e eu chorando, assim, agarrada no banco, na janela, eu não enxergava nada. Aí eu olho pro lado, meu pai filmando e rindo. Eu, assim, chorando, olha a cara dele ali. Tu tem esse vídeo? Não tem, né? Nossa, e eu falei assim, véi, a gente vai morrer aqui, tu vai estar filmando, é isso? Então eu não consigo. O meu maior medo é, tipo, não vou em jato. Não, já viajei já. Não gosto de jato. Pra mim, só vou... Você que me viu no aeroporto, era eu mesma, amor, porque eu só ando de comercial. Que tipo de estabilidade emocional você teve aí, viu? Porque eu ia estar... Socorro, já ia estar pensando na foto que ia usar. Eu amo Santiago. E eu fui agora, dessa vez não tremeu, graças a Deus. E peguei chuva de novo, mas não tremeu. Eu amo Santiago, mas quando fala que vai pra Santiago, eu tenho que me preparar 2 meses antes, assim, ó. Porque eu sei que vai tremer o avião. Nossa, qual foi o voo mais longo que você já fez? Austrália, com certeza. Deve e é o voo que mais me deixa cansada. E eu vou pra lá no que vem, tô me preparando. Vou? Não vou não, filha. Tô te falando aqui, Will, que eu não... Não, então, o pessoal tá ali atrás assim, ó. Vai sim! É quantas horas daqui pra lá? O voo mais longo é 16. 16 Deus horas. é pai amado. Vê o quê? Uns 5 filmes? Nossa, aí tu acredita que os filmes mais maravilhosos que eu vi foi dentro de um avião? Quais? Challenges assisti no avião. Mágico de Oz assisti no avião. E o Vento Levou assisti no avião, fiquei com muita raiva. Eu amo, porque assim, os filmes que a gente nunca viu, sabe aqueles filmes clássicos que você fala assim... 4 horas, minha filha, de 4 horas de raiva que você passa. Mas não tinha nada pra fazer. O avião é o momento que você fala, eu vou assistir os clássicos que eu nunca vi, que todo mundo fala. Não, mas eu assisti muita coisa. E eu assisti... lembrei o nome. 8 Desconhecidos, que é um filme argentino. Gente, assistam. Se eu estiver falando equivocada, me desculpe. Mas é um filme ótimo. E série? Qual a sua série preferida, assim? Série favorita do momento, Royal Palace, da Apple TV. Eu tô terminando e eu acho uma comédia super legal. E tem o gostosão do Rick Martin. Tem uma cena que ele aparece de sunga, eu adoro. Mas é bem legal. E tô assistindo também os dos irmãos... Menendez. Bicho! Eu amo True Crime. Amo. Eu já gabaritei modus operandi inteiro. Café com crime, não sei o que, lá. Assisto tudo. Pra relaxar. Agora, eu não sei como que eu relaxo ouvindo aquelas histórias. Você tá em que parte do Irmãos Menendez? Nossa, tô quase acabando. Sabe quando você vai assistindo bem picado, que é pra não acabar? E eu já ouvi o podcast da história também, então eu sei detalhes que não tá na série. E tem o documentário depois, tá? Sim. O documentário ainda não vi. Eu já escutei o podcast. Ouçam o podcast. Vocês vão ficar passados. Eu assisti a série e o documentário também na Netflix. Porque aí o documentário você vê as mesmas cenas que aconteceram na série, você vê
Eles, verdade. né? Não, eu gosto. Ai, eu também, eu fico obcecada. Eu Eu quero ir fico atrás de obcecada. tudo depois. Eu quero saber tudo depois do que aconteceu. Se eles estão na cadeia ainda. Aí quando não tá, eu fico assim, gente, como que não tá? Aí eu fico assim, como que não tá? A justiça não vale de nada, então. Você... É muito curioso isso. Eu assisto True Crime pra relaxar. Eu vi um meme... Eu durmo, esse dia eu acordei e a moça tava falando assim. E acharam o corpo esquartejado e eu acordei. Eu vi um meme esses dias que é a esposa assistindo True Crime aqui assim, pra relaxar, e o marido do lado assim, ó. Tipo, devo ter medo. Gente, sabe por que as pessoas me perguntam por que você ficou vendo essas histórias? Gente, pra reconhecer o psicopata, pra dar um passo à frente dele. Então, com o Eu seu não ando- conhecimento, olha, fala pra gente, vou vai. dar várias dicas pra vocês nunca serem, por exemplo, sequestradas. Fala. Nunca entra no carro de desconhecido. Se entrar, anote a placa, mande a localização. Nunca vá pra casa de alguém só porque ele falou que tem filhote de Golden Retriever. Às vezes ele tá mentindo. E isso é o filhote Uma de vez Golden eu quase Retriever. caí nessa, porque eu tenho um Golden. Nunca toma nada do copo de alguém sem saber na balada. Gente, nunca faça isso. As minhas amigas acordam. Às vezes eu fico assim, perdidinha. Eu só tomo o que eu compro, eu que abri, eu que tomo. Não tomo. E nem se vier o Brad Pitt me servir. Tá? Que ele vai ter que subir na ponta do pé, que ele tem 1,55. O quê? O Brad Pitt... 1,55. Mentira, não sei, tá? Se eu estiver errada, não me processa, Brad. Mas com essas dicas, eu acho que você nunca vai ser sequestrada e nunca vai cair num negócio desse. 1,80? 1,80, menina, aí. Mentira que ele tem 1,80. Nos filmes, né? Só se for, porque na vida real... E aí, agora, o drink do Brad Pitt com 1,80? Eu tenho 1,87, eu ainda ia estar mais alta que ele. De salto eu vou pra 2 metros, então eu preciso de 1,90. Eu já te falei, mulher, 1,90. Eu sei, mas é o Brad Pitt, gente. Não, mas aí a gente tem que fazer as contas também. Pra quem a gente abre exceção, então? Vou ficar calada. Vou ficar calada. Vamos jogar pra lá pra fora. Eles não assistem. Olha, lá pra fora, eu acho o de lá de fora tão sem sal. Tão sem sal. Juro pra tu. Nem um Pedro Pascal, assim? Ah, o Pedro Pascal eu ia. Ele é muito salgado, né, Ben? Mas aí ele tem um salgado já... Não, vou ficar calada. Ah, não! Você tá continuando, eu quero Não. saber. Ele tem um salgado assim, só que você vai ter que dar um banho nele antes. Ele parece que precisa de um banho antes. acha? Parece que ele tá sempre suado. Com cheiro de macho, assim. Só que eu não gosto desse cheiro de macho, eu gosto de cheiro de sabonete. Perfuminho. Pedro, I love you. Que língua que ele fala? Ele fala inglês, né? Mas ele também é espanhol, I love né? you. I love you. Sorry for bothering you. Se I você take a estiver shower assistindo. with me. Tá bom, eu joguei o Pedro Pascal aqui, mas assim, um Chris Hemsworth, vai. Não tô conhecendo. É o Thor. O Thor, não tô passando, não gosto de muito saradão. Tô passando, véia. Eu tô tentando achar, me ajudem aí a achar alguém. Deixa eu ver, deixa eu jogar um aqui que... Só pra gente entender seu gosto, vai. Não. Ryan Gosling também não? Não pegaria. Talvez se eu tomasse 2 margaritas, eu pegaria. Eu e meu amigo, a gente tem uma brincadeira que é assim, quantos jeans pra... Ai, adoro gin. Então, o Ryan Gosling, Ai, 2. tá bom. Chris Hemsworth, Eu não sei quem é. O Thor? É. Tô passando, gente. Muito sarado, eu não gosto. tá. Brad Pitt. Muito baixinho. Gente, deixa eu pensar num aqui Brasil que eu possa falar que não é... É, por favor. Olha, daqui do Brasil, alto é poucos, né? Porra, não sei. Com todo respeito, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Criolo. E Encontrei ele na festa do Spotify. Foi fofo. Ele é muito fofo. é belíssimo. Ele me lembra... Eu vou ficar calada. Por quê? I love you. Você está com o microfone na sua boca, você não pode ficar calada. Não, encontrei ele, foi legal. Ah, tá bom, tá bom. Eu gostei da brincadeira dos jeans que eu tô tentando aqui, entendeu? Nossa, mas... Pegaria muita gente, eu não sou muito chata, não. Mas realmente, assim, muito grandão, muito saradão, assim. Muito, tipo, Hulk, assim. Tá, eu vou jogar alguma coisa que é difícil aqui. Não sei se eu você... sou mais o Pedro Pascal, pronto. Tá bom, mas o Michael B. Jordan, sabe quem é? Que fez Creed. Ai, sei. O Creed 3? Todos ele fez. Eu pegaria ele demais. Sem gin. Sem gin. Com gin seria tudo. Mas sem gin também. Gente, mas- Esse filme eu assisti no avião também. É ótimo. É tudo. Minha dica é assiste a todos os rock
que são os filmes antes, com o Stallone, e depois assiste Creed de O que novo. ele sai correndo no... Na Filadélfia, na escada. Amiga de Deus. É muito legal. Sou acostumada com 4K, gata. Aí Depois já que fica, você entra no 4K... já fica mais difícil. Mas vou dar uma chance. O Mauro Souza veio aqui, o Mauro Souza é filho do Maurício de Souza, e ele falou muito sobre a família dele e sobre como foi importante para ele o acolhimento da família e sobre como as pessoas LGBT não têm esse acolhimento geralmente. Ele falou, eu tenho um lugar para voltar, eu tenho pessoas para me abraçar. Como é para você isso também? Ai, é muito mágico. Eu vivo em Minas Gerais, moro com a minha mãe e tenho minhas irmãs também. E para mim é muito mágico ter um lugar onde eu possa voltar e eu possa ser eu 100%, sem me importar se vão estar me filmando, se vão estar me gravando, se eu tô feia, se eu tô linda. É ótimo ter esse aval da família. E muito mais bonito e importante para mim é ter tido isso antes mesmo de become famous, antes de tudo isso. E então eu sempre brinco com a minha mãe, eu falo assim pra ela, nossa, mãe, não imaginava mesmo. Então sempre agradeço ela por ter me apoiado, porque sem ela realmente eu não conseguiria. E eu sempre falo para os pais que têm filhos LGBTs que apoiem seus filhos, já é tão difícil. A sociedade já arrasta a gente para tantos buracos e já rotulam a gente tanto. E é tão bom ter uma, às vezes, ou duas, ou mais pessoas para poder chamar de família e ser quem a gente realmente é. Eu amo, mãe. Um beijo, dona Verônica, você é... e é uma coisa que é importante, é que a sua família acaba também, e você acolhendo as pessoas que não são acolhidas, né? Você é uma referência nesse sentido. E isso é muito importante. Como você se sente nessa posição hoje? Nossa, eu me sinto muito grata também, então em poder ser, muitas das vezes, luz na vida de outras pessoas, poder, com uma mensagem que seja, poder transformar o dia de alguém que, com certeza, não está sentado aqui num ar-condicionado, aqui que nem eu, sabe? Então eu me acho muito privilegiada e se eu puder mudar, transformar a vida de alguém através do meu trabalho, da minha música, do meu contato, da minha mensagem através da rede social, com certeza eu vou fazer, porque eu acho isso muito incrível. Não é à toa que eu sou a mãezinha, né? Pois é, eu tô neste momento sendo adotada também. Ainda tenho muitas filhas, então, e filhos e filhas. Acabou de ganhar, eu e mais um monte aqui, tá? Então, as pessoas estão pablizadas. Sei lá se é assim que fala, mas tem essa brincadeira. Você já chegou a ter que, sei lá, explicar ou dar uma palestra com muitas aspas, aquela coisa que cansa sobre você pra quem não te entendia? Ai, já no começo, quando eu comecei a me montar de drag, era muito... eu achava o máximo falar, explicar. Ai, mulher, tu não conhece RuPaul, lá, 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 lá. Hoje em dia já é um pouco mais maçante, mas não deixa de ser importante de ser dito. Mas sempre gostei de explicar e de me afirmar e de falar como quero ser tratada e como eu me enxergo e como eu me vejo enquanto artista, quanto pessoa física, né? Então, para mim não é nenhum problema falar que drag é uma expressão de arte e que eu sou um menino gay, que sou muito feliz no que eu faço. E, poxa, vamos ser o que a gente nasceu para ser, né? Eu acho tão bonito. E todo dia que eu acordo, sem brincadeira nenhuma, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo de poder ser quem eu sou e poder fazer o que eu amo. Porque às vezes eu saio com as minhas amigas, elas estão tão borocochosas, aí eu pergunto, o que foi, amiga? Ai, mulher, sai desse trabalho, mulher, vai fazer outra coisa. E eu não passo por isso, né? Imagina eu me demitindo de fazer o que eu amo. Isso nunca vai acontecer. Então eu me sinto muito privilegiada. Só e agradeço a Deus pelo obrigado, Deus. Obrigado. E é tão importante porque você hoje como referência, é aquilo, né? Quando eu falo de se explicar, é aquela coisa que cansa, porque tem pessoas que não querem ouvir. Eu não perco meu tempo pra quem não quer ouvir. Não perco meu tempo. Eu gasto minha energia só com coisas boas. Depois que eu aprendi a canalizar minha energia no meu trabalho, nas coisas que eu quero conseguir, tudo ficou mais fácil. E isso nas conversas também, sabe? Nas aproximações que eu tenho por conta do meu trabalho. Você, ano que vem, vai fazer 10 anos de carreira. É ano que vem? 10 anos. Ano que vem. Você vai fazer 10 anos de velho, carreira. sim. E você foi a primeira drag queen a entrar na parada global das 50 músicas mais ouvidas do Spotify. Descrita pelo New York Times como a drag queen mais bem-sucedida no mundo. Toma. E eu sei que, assim,
E eu acredito que você tem muitos outros marcos históricos pela frente. Tem, Mona, só quero saúde pra correr atrás. Eu sei que você vai conquistar outros títulos tão importantes quanto esses. Amém, O que a gente espera de Pablo no futuro? Nossa, nos próximos 10 anos eu espero muito trabalho, mas também muitos momentos de descanso. Importante. E de saúde mental alinhada e produtividade. E que eu possa cada vez mais me expressar através dos meus álbuns, da minha música, de estar no palco fazendo o que eu gosto. Quero levar a minha turnê para lugares que eu ainda não fui e conhecer os meus fãs que eu nem faço ideia que escutam minha música, que estão assistindo a gente, e de poder fazer essas conexões, porque eu acho incrível quando eu consigo me conectar com alguém, nem que seja num olhar ali no show ou numa mensagem, eu acho isso muito especial. E em qualquer outro trabalho, eu acho que eu não conseguiria me conectar assim tanto com as pessoas. Essa troca de energia muito te alimenta forte. E alimenta os fãs também, sim, né? Sim, às vezes eu saio do palco assim, parece que eu deixei 30 quilos lá no palco. Nem parece trabalho. Não, mas quando eu saio do palco eu tenho certeza que eu deixei alguma coisa lá pra eles. Com certeza, não só pra eles, pra todo mundo, né? É uma referência extremamente importante. Vamos pro nosso ping-pong. Cadê a mesa? Olha, você joga bem? Eu não jogo não, e a gente vai quebrar esse vidro ali. Cai a bolinha lá na Paulista aqui. Eu vou fazer a pergunta e você responde o que vier na sua cabeça. Alright. E assim, não estava planejado, porque a gente começou a falar de famosos bonitos aqui. Primeiro, calma. Eu recebi uma informação aqui de que LeBron James, da NBA, tem 2,6 metros de altura. Pode mandar o currículo, LeBron. LeBron é lindíssimo, tá? Eu acho ele gatíssimo. Ele é gatíssimo. Eu quero que ele me mande o currículo, a DM. Pois é. Vamos lá. Um famoso... Nossa, eu me sentiria na Grande perto dele. Que delícia. Então, Bem pequenininha. A nossa equipe, ela vai atrás. A gente pesquisa aqui. Gente, mas vocês buscam uma coisa muito longe. Eu quero aqui, ó, em Uberlândia, ali em Minas Gerais, aqui em São Paulo, ali em Perdizes. Vocês que assistem ao Na Palma da Mari, a gente tá fazendo a nossa pesquisa aqui. Então, vocês ajudem também, deixem aqui nos comentários. Me ajudem! Um famoso que te deixa triste com tesão. Cauã Raymond, sempre. Toda vez que ele posta foto no Instagram, eu falo, eles sabem. Eu posto fogo lá, eles sabem. Ah, ele já viu seu foguinho? Ele sempre vê e responde, não sei o que ele se faz. Eu falei... Chamo o Cauã, total fã, total respeito, brother. Eu falei uma vez aqui que eu tenho um print do dia que o Cauã curtiu uma foto minha, eu guardei esse print. Sério? Você não tira print de alguém que curte sua foto? Ai, tu acredita? Não, porque é tanta gente que eu não dá amo. nem tempo de eu encantar. Tá, mas qual famoso que curtiu sua foto que você, tipo, pega a notificação e fala, oi? A Rihanna, quando a Rihanna curtiu um vídeo meu. Eu falei, mulher, o que ela tá fazendo aqui? Lembra, pai? E foi um vídeo maquiado. A maquiagem foi logo no começo de Fenty Beauty. Eu acho que ela tava me sondando. Fenty Beauty, me liga. Mas quando a Rihanna curtiu esse vídeo meu, eu fiquei assim, que ela tava perdida aqui, mona. Nossa, grande momento. Inclusive, voltando aqui, Cauã, a gente tá esperando você aqui no Na Palma da Mari também. Hein? Venha. Qual a coisa mais assustadora que você já fez? Nossa, eu ia falar pular de bungee jump, mas eu nunca pulei de bungee jump. Mais assustadora que eu já fiz... Ai, subir no palco com dor de barriga, sem dúvida. Não deu tempo? Não. De antes? Terminei o show, fiz o show inteiro com a minha barriga. Mas assim... Depois é uma maravilha, né? Ai, amor, e depois já nem a vontade nem tava mais lá. Entrei na cachaça, foi. Mas até a terceira música passei uns apertos. Nossa. Você já teve uma experiência sobrenatural? Já. Não pode contar, não? A gente acredita aqui, eu quero gente, saber. eu vou passar de doida aqui. Eu super acredito, mas eu posso te contar as três também. Tu vai acreditar se eu falar? Opa! Então eu vou contar. Uma vez, quando eu era criança, eu tinha um cachorro que ele chamava Panto. Não sei por que ele chamava Panto, enfim. E a gente morava lá em Santa Isabel do Pará. Na casa que todo mundo sabe que eu já morei lá e tal. A casa de madeira. Aí esse cachorro saiu correndo e no final da rua tinha um campo de futebol. Sabe, campo de futebol, tipo, com trave de madeira. E no outro lado era uma outra rua, era bem assim...
Bem cidade do Pará do interior mesmo. E era tudo um breu escuro, não tinha saneamento básico. A rua era de terra, as casas de madeira, não tinha poste com luz, então era as casas, as luzes das casas que iluminavam a rua. Aí fui eu e a minha irmã Pamela atrás do nosso cachorro. Minha mãe falou, vamos lá atrás do cachorro. Sabe quando o cachorro sai com corda e tudo? Aí ele foi, correu e ficou preso num galho lá. Aí na hora que a gente tava pra pegar ele, eu e minha irmã, a gente teve uma paralisia, assim. A gente ficou parada, tipo, a gente não conseguia se mexer. E eu perguntei pra ela, tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Aí ela falou, sim, eu não consigo me mexer. Aí a gente escutou uma voz, eu não vou falar o que a voz falou. E aí a gente conseguiu se soltar e a gente não pegou o cachorro, a gente saiu correndo. O cachorro ficou lá? Ficou, e a gente saiu correndo de volta. Aí depois meu padrasto foi lá pegar. Assim, a irmã tava junto. Tava. Se eu conto essa coisa sozinha, eu posso parecer doida, mas ela sabe. Então. As pessoas podem não acreditar em mim, tá tudo certo, mas eu vivi, eu passei. Se você fosse uma bruxa, que tipo de feitiço gostaria de fazer? Ralacazuca, lacacaluca. Ai, que feitiço? Ai, um feitiço da imortalidade. Qual a sua linguagem de amor? Xingar. Eu só xingo quem eu amo, amor. Ah, é? Eu não vou te chamar de puta se eu não te amar. Desculpa, a gente corta isso. Mas as minhas amigas aí, ai, filha da puta, desgraçada, ai, te amo, puta. Então, a minha forma de ir é batendo. Eu dou tapa. Ah, é? Forte. Menino. Minhas amigas sofrem. É amor, olha pessoal. Olha ela falando ali, ó. Concordando. Puxa cabelo. Ai, mas é uma brincadeira sadia. Qual foi a última mentira que você contou? Não vale aqui na entrevista, senão eu vou ficar chateada. Nossa, tá? a última mentira que eu contei. Ai, nossa, não minto muito. Não, mas é aquela coisa saudável, assim, do tipo, tô chegando. E mentira. Hoje que meu pai falou, falei que eu tava descendo e eu não tava descendo, não. Eu tava passando blush. Você é atrasada, geralmente? Não sou atrasada, eu sou super no time. É que às vezes eu fico assistindo, jogando videogame, ou anime, ou impactada com a minha beleza no espelho, aí eu fico... Que jogo de videogame? Eu tô jogando agora Dead Island 2, que é de zumbi, de matar. E é bem legal, porque ele é super funcional. Ele vai falando o que você tem que fazer e você vai fazendo. Eu gosto de coisa que eu já engate. Little Nightmare 2 também, que é uma franquia que já tem o terceiro e eu tô no segundo ainda. Não joguei o primeiro, mas também pretendo jogar futuramente, se eu tiver tempo. E Resident Evil 4. Mas o jogo que eu mais jogo é Fortnite. Todo dia eu jogo Fortnite. Todo dia. Eu tô no nível 87. E eu peguei uma skin rara da Frost. Maravilhoso. Falando em jogo... E jogo de tabuleiro, qual o seu favorito? Nenhum. Ah, é? Não tem esse... Favorito? Ou um jogo de tabuleiro que marcou. Jogo de carta, tipo... Carta, tipo de... como é que fala? Buraco. Não. Não é carta de baralho, não. É tipo RPG, que você tem que fazer alguma coisa. Você jogava RPG? Não que eu seja... olha como ela joga RPG, mas tipo... jogos de carta, assim, que você tem que fazer alguma coisa. A imagem e ação, pronto. Adoro. Coisas desse tipo. Amo. Que a gente não fique sentada só, que a gente fique... Horas e horas, não. Não que aí empolga e a gente fica muito tempo jogando. Qual filme você já viu inúmeras vezes? Kill Bill 1 e 2 e Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Belos filmes. Muito bons. Pablo, queria agradecer. Eu queria tanto ficar conversando mais aqui. Pergunta mais. Pois é. Mas a Verônica ali, ó. Ela é a que fala pra gente assim, ó. Então, um beijo, gente. Obrigada pelo convite. Espero que vocês possam estar amanhã no Halloween da Pablo, no Vibra São Paulo. Aqui em São Paulo, no Vibra. As portas abrem às 9 da noite, com show de abertura de Camílio. Vai ter DJ Satã e DJ Rafa Maia da Zig, a casa de todas as casas. E, lógico, um show maravilhoso meu, quebrando tudo com vocês, comemorando o meu aniversário de 1 aninhos. E é isso. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pela sua carreira, que você conquiste 31 aninhos, gente, mas ninguém fala, né? Que ela fala que ela tá com 30. Com certeza. E aqui a gente fica entre a gente. Tá tranquila. Beijão vocês. E só queria encerrar dizendo, Jimmy Fallon,
Você não teve Desculpa, um Jimmy, minuto. desculpa. Sorry about Ela that. quis fazer mais aqui com a gente, Sorry tá? about that. Sorry about that, Jimmy. I'm waiting for your time. Jimmy Fallon vai ter que ficar para um segundo momento. A gente Vai é mais chegar. importante. Yes. Tudo E na é hora isso. de Deus, tudo na hora de Deus. É isso, gente. Na Palma da Mari, toda quinta-feira tem episódio novo. Se inscreve aqui no canal CNN Pop, deixa um comentário. Diz quem você quer que a gente traga aqui pra conversar. Participa com a gente, é sempre muito legal ter vocês aqui junto. E é isso, a gente se vê semana que vem com um episódio novo. Um beijo.